Meu nome é Emerson Terra Rocha, sou filho do Lázaro Rocha. Eu sou Lázaro, do Rosário Rocha, pai do Emerson. A gente começou com uma área bem pequena, uma área de mais ou menos 10 hectares, né? E assim que a demanda foi crescendo, a gente aumentou essas áreas. Hoje tem mais ou menos uma área de quantos? No total uns 300 hectares ou mais ou menos isso, ou até mais. Aí começou que, na verdade, quando eu comecei, eu mesmo fazia a parte comercial. Eu produzia, transportava e vendia, né? Como é uma área pequena. Aí que foi aumentando, o que aconteceu? O Emerson trabalhava como um caminhão de transporte. Aí que ele fez uma carga de batata, uma certa empresa aí, e ele chegou no Ceasa de São José com essa carga de batata. E o gerente do Ceasa viu a placa do caminhão de Itapetininga, como sabia que Itapetininga a produção de grama é muito forte, aí ofereceu para ele um espaço no Ceasa, se ele queria trabalhar na parte de venda de grama lá no Ceasa São José. Aí ele ligou para mim, eu aceitei a proposta na hora e assim foi. E estamos aí há 35 anos. O pai resumiu bem aí, mas foi isso mesmo. Até o princípio da história da LR, o pai comprava e revendia a grama, né, pai? Sim. Tinha só 2 produtores aqui na cidade e durante o ano todo você podia carregar quantos caminhões quisesse. E só que no final do ano, a safra da grama, a grama se comercializa o ano todo, mas o forte mesmo do comércio é outubro, novembro, dezembro, né, pai? Aí chegava essa época, esses 2 produtores limitavam o carregamento. Então, durante o ano, você podia carregar 2, 3, 5 caminhões por dia. Mas no final do ano era um caminhão por dia, né, pai? Aí por isso que surgiu a ideia de produzir a grama. Para, na época que faltasse a grama, né, a gente colheria da nossa produção, né? Mas aí foi um pouco difícil, porque na época os produtores ficaram sabendo, né, pai, que a gente estava plantando um pouco de grama, a gente enxergou nós como concorrente e acabou cortando o fornecimento. Aí foi um ano difícil, né, pai, porque não tinha de quem comprar grama, né? Tem que cancelar alguma venda. Cancelar a venda, e o ciclo da grama é longo. Normalmente é 1 ano, mas para quem está começando se torna até 2, porque na época era guardado muito 7-chave, né, pai? Herbicidas que se usava na grama. Então foi um desafio muito grande e o pai ele conseguiu descobrir as misturas do que matava a erva daninha e não matava a grama, né? Porque no começo aplicava, matava o mato, mas matava a grama também, né, pai? Então foi 2 anos bem difícil. Aí nesses 2 anos, né, o pai cuidando aqui da produção, e aí eu saí transportar batata, onde tinha safra de batata, eu estava indo, né, para trazer dinheiro também, para ajudar, né? Você vê a família dele, tinha a minha família também, e a gente precisava, né, como posso falar, cuidar das famílias e ao mesmo cuidar do grameiro, né? Então, até eu falo isso, né? Hoje, meu pai ele é referência em questão de cuidado de grama aqui, porque eu acho que ele sofreu tanto na época do começo, porque era tudo guardado a 7-chave, né? Ninguém falava qual herbicida que usava para determinada erva daninha, né? E até isso daí é muito gostoso. Um dia eu falei para ele, né? Falei, ô pai, né, todo mundo pergunta para o senhor, concorrentes, né? Produtores aqui, aí o senhor fala, né, do herbicida que usa, né? De certa forma, eu naquela época imaginava, o senhor não está abrindo muito, não, né? Ele, não, filho, sofri tanto com isso daí que hoje faço questão, não quero que ninguém passe pelo que eu passei, né? Então, isso é elogiável, né? Porque, e ele é assim, hoje nós temos aqui na região em torno aí de 50, 60 produtores de grama,
E a maioria deles até hoje tem alguma dificuldade com a grama, com o manejo, eu vou ligar para o Lázaro, que o Lázaro já deve ter passado por isso. Você vai saber, né, me orientar como cuidar, né, desse fungo, dessa erva daninha, por assim dizer. O pai tem a memória melhor que eu, ele vai lembrar, mas foi bem difícil. Então, foi muito difícil, na verdade. O início, para vocês terem uma ideia, como que a gente começou, mais ou menos o que o Emerson relatou aí. A gente tinha dificuldade de compra de produto. Eu tive que cancelar contrato, era muito pequeno, não tão pequeno, mas para a gente que estava começando, era um bom dinheiro na época. Até, eu vou falar até da empresa, não sei se isso, se existe essa empresa, ainda acredito que nem existe. Vicente e Mateus, era a empresa de São Paulo. Eu tinha fechado um contrato com essa empresa, e é onde veio o fornecedor não fornecer a grama para mim cumprir esse contrato lá, entendeu? Isso aí foi muito... A gente ficou assim, um pouco chocado, um pouco nervoso, vamos dizer assim, por não fechar um contrato e não ter mercadoria. E aí a gente correu atrás de outras empresas, né? Até eu não falo que são concorrentes, né? E nem digo assim, são parceiras, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, e a gente não conseguiu o produto. Aí que veio a ideia, e a gente com muita dificuldade financeiramente, resolvi plantar grama. Um espaço de 10 hectares, né? Como eu falei. Aí, como não tinha dinheiro, o que eu fiz? Eu vendi 2 caminhões que eu tinha, que era o meu meio de transporte. Eu vendi 2 caminhões e fiquei só com um caminhão de transporte na época, por motivo de não ter dinheiro para começar a plantar grama, entendeu? E aí, com dificuldade, a gente comprou um trator na época, né? Que hoje, graças a Deus, se a gente for contar, acho que tem uns 80 entre o Emerson e o meu, né? Então, não que coisas materiais a gente se emociona, não por... Mas a gente vê que... Desculpa. Mas, enfim, graças a Deus, a Bíblia diz assim, que tudo posso naquele que nos fortalece. E estamos aí, né? Há 35 anos, muita dificuldade, que nem no início a gente estava falando. A respeito de ervas daninhas, ninguém passava nada para a gente, né? Eu contratava na época, eu lembro que se fosse um dia de hoje, 30, 40 funcionários de mão de obra capinando as gramas, que hoje não existe isso mais. Hoje é tudo feito, algumas coisas é feito na capina, mas a maior parte é com produtos, né, agrícolas, não vou citar nome, mas enfim. Então a gente teve muita dificuldade, mas graças a Deus, né, primeiramente Deus. E a gente, estamos aí, né? Se dizer que não tem dificuldade, tem sim, né? Não que hoje esteja aí um mar de rosa, tem dificuldade sim, mas estamos aí tocando e graças a Deus criei todos os meus filhos, né? Na época eu comecei, tinha vários que eram menores, aí cresceu todos os meus filhos através da grama. Hoje, né, a gente tem assim um pequeno patrimônio, mas a gente conseguiu isso aí através da grama, certo? E administração acima de tudo, né? Deus acima de tudo. E segundo a administração. Então, como o pai falou, acho que tudo é por Deus, né? Eu não imaginei nunca eu comercializando grama. O negócio era dirigir caminhão, né, pai? Eu gostava. E teve muita batata aqui até agora, né? A região é forte de batata, mas na época tinha mais ainda. E às vezes saía aí umas cargas horário meio apertado para Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro.
Eu era um dos motoristas assim que gostava de dirigir, né? Então amanhecia dirigindo, então meu negócio era estar dirigindo um caminhão, não importa o que estava transportando, né? E no começo foi aquela batata, aí depois começamos... Nesse período que o pai falou, né, que ele vendeu os 2 caminhões, ficou meu caminhão, né, pai? Sim. Ficou meu caminhão. E como nós, os outros fornecedores optaram por não vender mais a grama para nós, né, pai? Para o pai na época, porque era o pai que era o comercial. Então, grama não tinha como transportar, porque os 2 concorrentes não vendiam para nós, né, pai? E a do pai, a nossa, não estava pronta ainda. Então, aí nessa período que eu saí transportar batata, né? E gostava muito, até hoje. Eu brinco, né? Eu falo para todo mundo que eu saí do caminhão, mas o caminhão não saiu de mim, né? Então, eu sou apaixonado por caminhão e foi muito difícil essa transição, porque aí quando nós começamos lá em São José dos Campos, eu não tinha nenhuma afinidade, não tinha um timbre comercial, nada. E foi tudo na marra, né? Tudo na base da superação mesmo, né? Mas engraçado que quando eu fui levar essa carga de batata lá em São José dos Campos, alguma coisa tocou, né? Falei, puxa, né? É aqui o meu futuro, né? Vai ser, né, vendendo grama e até São José dos Campos, né, pai? A gente tem um carinho muito grande falando de que nós começamos lá. Hoje, né, o pai mesmo tem uma produção grande lá no Vale do Paraíba e é o lugar onde que, assim, que abriu as portas para nós, né? Então, a gente tem um carinho muito especial pelo Vale do Paraíba, porque foi muito desafiador, né? Mas hoje a gente está colhendo os frutos aí, né? É como eu sinto, no que eu posso explicar. Eu acho que assim, se eu olhar lá atrás, quando eu mudei aqui em Itapetininga, tinha registrado isso daí. Eu ia trabalhar, estou voltando um pouco atrás, eu ia trabalhar, o Emerson tinha 3 anos de idade. O mais velho tinha 4 anos. E o terceiro tinha 1 ano de idade. Elias, Emerson e Aguinaldo. Eu ia trabalhar na boia fria. Não menosprezando a categoria, vejam bem. De forma nenhuma, eu acho que é uma categoria muito elogiada, minha maneira de pensar. E eu ia sem comida na roça, não tenho vergonha nenhuma de falar, para deixar comida para eles. Mas como o povo de roça, isso aí eu dou parabéns pro povo da roça. Parabéns mesmo e nem sei como elogiar o povo de roça. Você sabe o que eles faziam comigo? Trabalhava 40 pessoas em 40 pessoas, 50. Como eu ia sem comida, eles perguntavam para mim por que eu não levava comida. Eu arrumava uma desculpa e falava, não deu tempo de fazer, eu perdi hora, acabou gás, aquela coisa. Eles davam um bocado de comida de cada pessoa. Enchia a minha marmita com um bocado, e um bocado de comida não faz falta para ninguém. E isso aí aconteceu por muitas vezes, entendeu? Voltando à pergunta que você falou, como é que eu sinto hoje? Só agradecimento. Não que eu tenha mérito algum, não tenho. Pelo meu esforço. Acho que tenho mérito pelo meu esforço, pela minha administração, entendeu? Mas toda a honra, toda a glória a Deus. É até emocionante, né, ver meu pai falar. Eu faço as palavras dele, as minhas palavras, né? Mas é um sentimento de gratidão, né? Primeiramente a Deus, né? Sem Ele, sem a ajuda dele, nada é possível. Primeiramente a Deus, segundo meu pai, né? Que me deu oportunidade, né? Porque se ele não tivesse me dado a oportunidade, também, né, eu não estaria onde, né, estou hoje. Como eu falei, a gente é uma empresa, não é uma grande empresa, né, mas uma empresa de renome, né, pai? Graças a Deus, né?
a gente é bem visto, né? A gente tem a sensação que a gente fez a coisa certa quando os concorrentes elogiam a gente, né? Então, quando um concorrente é força de expressão, são parceiros comerciais, né? Estão no barco igual a gente mesmo, mas quando as empresas do mesmo segmento, né, a gente se encontra e elogia a nossa empresa, a nossa maneira de conduzir, então é sinal que a gente, né, fez a coisa certa. Então é um sentimento de gratidão, como falei, primeiramente a Deus, a meu pai, que me deu a oportunidade, né, e a honra que ele me deu, né, de carregar tudo aí, ó, de todo tamanho aí, LR, né? As iniciais dele, então. Mas assim, só para complementar o que eu falei agora há instante aí. Também, não só honra a mim, e nem a Deus também, essa é a maior honra, é a Deus, com certeza. Primeiramente, né? Primeiramente é Deus. Mas também tem o lado dele também, entendeu? Porque assim, com 8 anos de idade ele chegava da escola, ele ia trabalhar na oficina, lavar peça. Chico Nanini. Chico Nanini. Não, então. E depois que ele cresceu, com 15 anos, 16 anos, a gente trabalhava numa empresa de cana. Ele era medidor de cana, medidor de tarefas. Então, quer dizer, desde 15, 16, desde os 8 anos ele trabalha. Então, o que ele tem hoje, bem merecido. Porque é através de esforço. Entendeu? Através de esforço. Porque com 18 anos, ele começou no transporte. Que era muita preocupação minha, porque com 18 anos, era uma criança ainda. Pegar um caminhão de carga e sair para esse mundo afora. Ele saía na segunda-feira e voltava no final de semana. Às vezes nem no final de semana não voltava. O Juninho nem existia ainda. Né? Se lembra muito bem disso aí. Então, e na área da venda, eu tiro o chapéu. Entendeu? Então, acho que é um conjunto. Né? É um conjunto. Né? Todos nós trabalhamos. Nem ele trabalhou na venda, eu trabalhei na produção. Né? Então, eu acho que e todas as coisas dão certo se houver união. A união é acima de tudo. Mandamento da palavra. E complementando, a gente tenho certeza que a gente tem uma história bonita, né? E olha que bacana, eu já estava aí, né, na empresa trabalhando na 3ª geração, né? Mas tinha até a 4ª geração, né, pai? Tem 2 bisnetos, né? Pois é. E também agradeço, né, muito também pelos meus filhos, né? Tem 3 filhos, do lado do pai tem 2 lá ajudando ele, né, pai? Sim. Do meu lado aqui é 3, né? E cada um num departamento da empresa aqui, isso ajuda muito. E também um agradecimento especial à minha esposa também, né? Porque como o pai falou, né, eu saía, né, na segunda, saía domingo, a época da cenoura, saía domingo depois do almoço. Domingo depois do almoço já pegava o caminhão e ia para Minas. E ela ficava em casa, na época eu já tinha 2, não tinha o Júnior, mas já tinha o Vinícius e o Vitor, e ela aguentou firme, né? Uma coisa que eu, né, gostaria, aproveitar a oportunidade de deixar registrado, muitos amigos, né, parceiros comerciais elogiam, né, a forma que a gente administra a empresa, mas elogia meus filhos também. E sempre eu falo, sabe? Falei, meu filho, eu agradeço o elogio, mas eu de todos é que tenho o menor mérito, né? Primeiramente a Deus, né? E segundo minha esposa, porque eu fui um pai ausente, né? Depois, quando o Júnior nasceu, eu já estava viajando menos, mas quando o Vinícius e o Vitor eram pequenininhos, eu fui um pai ausente, né? Mas tenho certeza que eles entendem a minha ausência, né? Porque eu estava atrás do sustento, né? Atrás de vencer na vida. Mas minha esposa, né? Não posso deixar de agradecer ela, porque né, 3 homens, né? 3 excelentes homens que eu tenho, que são meus filhos, e minha esposa tem, primeiramente Deus, depois ela, e eu tenho, acho que, uma pequena participação. Eu tenho pequena participação porque ela ligava para mim naquela época e eu dava bronca por telefone. Eu passo o telefone para ele aí, fala, ó,
O pai vai chegar de viagem no final de semana, né? Vamos conversar. Mas é bem colocado, as esposas. Eu também não deixo de registrar isso aí também. Porque, né, a gente... minha esposa também colaborou muito na parte financeira. Na parte financeira, quando a gente estava iniciando a plantio de grama, que nem eu coloquei, a gente sempre com bastante dificuldade, e ela na economia, né? Economizando para que a gente, né, conseguisse adquirir mais alguma coisa, e aí foi. E estamos aí, né, há 30 e tantos anos. Só agradecimento. A Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala que as esposas, elas são uma ajudadora, né? Do homem, né? E a minha, né? Não foi uma ajudadora na parte da empresa, né? Mas, né? Deu condições de eu correr atrás, né? Cuidando muito bem do meu filho, né? Muito bem, por sinal. Lá do pai, né? Já teve uma ajudadora na empresa, né? Mas cada uma tem seu valor e nós chegamos, né? Vencemos na vida com a ajuda das esposas, com certeza. Na empresa e na educação dos filhos, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é um conjunto, né? Que eu falei. E tudo se dá certo quando tem um conjunto, né? Marido, esposa, filhos, isso aí é fundamental. Tem um conjunto para trabalhar junto e estamos aí. Valeu a pena. Como o pai falou, né? Foi muito difícil, muito árduo, né? Mas valeu a pena, sim. Se eu precisasse, eu faria tudo de novo. Eu já não falo que eu começava tudo de novo, porque... Viu? Hoje eu não começaria porque 75 anos, o que mais, né? Daqui para frente é só... Tem muita gente começando faculdade com 70 anos. Não, mas acho que agora tá fora, aí dá para cortar aí, mas não dá não. Se eu tivesse 60 anos hoje, não falo mesmo de coração, se eu tivesse 60 anos eu ia fazer faculdade. Se eu tivesse 60 anos hoje. Não para exercer a profissão, porque graças a Deus a gente tem né? Mas eu ia fazer uma faculdade. Eu ia fazer de direito. Só para conhecer um pouco mais, entendeu? Eu fazia. Se hoje eu tivesse 60 anos. Mas estamos aí.